VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento Supermercado Rickli, de coração aberto para atender você. Prímula, o shopping da limpeza. Bom, pessoal, hoje nós trouxemos aqui em nossos estúdios o ex-vereador Divair, hoje escritor, ele que escreveu um livro aí muito legal. Nem é eu quem vou falar aí a primeira do livro. Divair, bom dia para você. Bom dia. Obrigado por atender aí ao nosso convite. Fala um pouquinho lá do livro. Vai lá, conta o nome do livro aí já pro pessoal. Tá. Eu quero agradecer, Zé, a oportunidade aí de conversar com o pessoal, né, sobre o livro. O nome do livro é Arapoti, Terra de Renascimento. E o nome, assim, parece até meio enigmático, né? Mas o que é? Eu fiz uma pesquisa sobre o nome Arapoti, a palavra Arapoti, né? E consegui chegar numa conclusão que Arapoti significa renascimento, né? Renascimento, primavera, campo florido. Então, não é uma tradução do Tupi-Guarani, mas é uma interpretação, né? Eu consegui chegar, depois de certa pesquisa, por isso o nome do livro. E assim, o que levou, né, o Divair a escrever o livro aí, Arapoti, Terra de Renascimento? Lógico, você fez a pesquisa, mas de onde surgiu? O que te levou a escrever? Quando eu fui vereador, eu fiz um livro na Câmara chamado Alma das Ruas, dos Campos Floridos, que falava um pouco da biografia das pessoas, né? Do Carmo Rolim de Camargo, Abrão Antônio, tá? Quem foi, o que fez. E isso foi despertando em mim. Na época eu ainda não tinha formação em História, depois eu me formei em História. Foi despertando em mim assim, o interesse. Pô, nós temos uma história de Arapoti, nós precisamos entender, conhecer essa história. E por causa disso aí eu comecei a ampliar essa pesquisa. Conversei com o prefeito Irani logo no início e ele topou, né, que a gente fizesse uma parceria, a prefeitura e a prefeitura, para a gente fazer esse livro. Fiz toda a pesquisa, foi uma pesquisa demorada, né, por conta eu sou professor de História, não tinha muito tempo de pesquisa, fazia nos finais de semana e tal, mas enfim, depois de 4 anos eu consegui juntar o material suficiente. Tive uma dificuldade, as pessoas mais velhas, né, que conheciam bem a história, já haviam morrido, né, e não tem muita literatura sobre isso, não tem muito o que você pesquisar em livros e tal. Mas enfim, consegui montar e aí a gente saiu dessa importância. Eu tô hoje com 60 anos e aqui o que eu percebi? A minha geração é a geração que tem a responsabilidade de deixar algo concreto para as próximas gerações. Se a minha geração não fizer, vai ter um buraco na história de Arapoti. Então o legado que eu deixo para o município, né, de Arapoti é o resgate, um pouco do resgate dessa história, né? E qual que é a importância disso? Fazer com que outros que venham depois se interessem e continuem, né, pesquisando mais, buscando mais informação. Porque uma coisa que eu acho muito legal na história, na questão de história, José Adão, a história nunca está fechada. Aquilo que era uma verdade absoluta há 50 anos, hoje não é mais. Então, eu quero que as pessoas leiam o livro e façam a crítica, né? A crítica vai fazer o quê? Com que a gente pesquise mais, com que a gente busque outras fontes, né, e continue contando essa história. E assim, Divair, ao pesquisar e escrever a história de Arapoti, qual foi o momento aí, o fato que mais marcou assim pessoalmente? É até difícil de responder essa pergunta porque são vários, né? Mas assim, algumas coisas assim são bem marcantes. E eu acho que uma delas, eu dou aula hoje na escola do Cerrado das Cinzas, né? E no Rui Barbosa. E o Cerrado das Cinzas é que era a cidade, digamos assim, né? Era o distrito de Jaguariaíva, em 1909 foi instalado o distrito, mas era muito mais antigo que isso, lá em 1850 já tinha povoado ali. E quando chegou a ferrovia, né, em 1910, que começou, né, os trabalhos para essa ferrovia que cruzou aqui o Norte Pioneiro, o trajeto inicial era para passar
sair de Jaguariúna, passar no Cerrado e ir para Tomazina. Mas no Cerrado tinha um cidadão, né, que era o chefe político da época, né, era a época dos coronéis, chamado Coronel Lima. E esse Coronel Lima não deixou passar lá, porque na época, de cada lado da estrada, perdia-se 25 quilômetros de cada lado das terras e ficava para a empresa que fazia a ferrovia. Isso era um acordo do governo federal com o Farquhar, né, que era o cara que fazia as ferrovias norte-americano. E o Coronel Lima não deixou passar lá. Por conta disso, e ainda tem mais um ingrediente, ele era adversário político do Telêmaco Carneiro, né, que tem a rua principal nossa aqui. E ele fez passar a ferrovia na fazenda da sogra do Telêmaco Carneiro, a dona Romana Duarte. Então, uma coisa assim, por causa de uma questão até pessoal, né, e política, mudou toda a história de Arapoti. Porque se não fosse isso, o Cerrado hoje, com certeza, estaria muito maior. Né? Seria a cidade. Seria a cidade. E, no entanto, isso deu uma guinada e a cidade veio para cá. Eu acho assim, é o fato, não considera ser até o mais importante, mas é o que determinou os rumos de Arapoti. E por que você define Arapoti como uma terra de renascimento? Né? O que essa expressão aí representa na história do município? Essa pergunta eu acho muito legal. Desde que eu comecei a entender um pouco mais, eu sempre ouvia que Arapoti era Campo Florido. Só que aí eu comecei a pesquisar, tinha um amigo meu que tinha um dicionário tupi, pesquisei na internet e tal, e não fechava. Porque se você pega Arapoti, a palavra Arapoti, tupi-guarani, ara é arara, pássaro. Poti, camarão. Quer dizer, não fecha. Ou um camarão que voa, uma ave que nada no mar, não tinha lógica. Continuei a pesquisa. Aí descobri lá em São Paulo um instituto chamado Arapoti. E quem coordena esse instituto é um indígena, um líder indígena nacional, ele é doutor em história inclusive, chamado Cacá Veragecupé. E o que eu fiz? Escrevi para ele. Se tem um instituto, ele inclusive tem financiamento do rei da Inglaterra nos projetos dele aqui no Brasil. Quando eu vi que tem um instituto com o mesmo nome, eu me interessei. Falei, esse nome deve ser importante, né, para o indígena. Escrevi várias vezes para ele, fiquei 1 ano escrevendo. Escrevi, ele não respondia e tal. Até que um dia ele respondeu. E ele me respondeu isso. Arapoti, para nós, indígenas, é um significado muito profundo. Não é uma tradução, pode ser chamado de uma concepção. Arapoti significa renascimento. Aí eu comecei a entender. Daí ele mesmo falou, por analogia, Arapoti, renascimento. Renascimento o que são? É renovação. Renovação, flores. A primavera renasce, as flores renascem todo ano. Aí Campo Florido. Então, Campo Florido é uma interpretação, né, da palavra que em Tupi-Guarani é renascimento. E eu tive recentemente aqui em Tomazina, numa aldeia dos Guaranis, Guarani Andeva. E aí eu perguntei, no calendário deles, no centro estava escrito Arapoti, a hora que eu cheguei. Aí a primeira pergunta que eu fiz para o cacique, por que Arapoti? Mas com Y. E aí ele me falou o seguinte, Arapoti para nós é tempo das flores, é a primavera no calendário. Eu falei, e Arapoti com I? Eles se entreolharam, falaram, é um termo meio complicado. Eu falei, mas o que significa? Ele falou, Arapoti com I significa lugar de fezes. Então muda tudo, né? E assim, o que é interessante de toda essa história? Arapoti significa terra de renascimento. É um lugar que vai renascer sempre. Vai ter, cada ano, nós temos uma nova primavera, novas flores. Então, é isso que a gente quer da nossa cidade. Que ela renasça sempre. E assim, na sua visão, o que mais mudou em Arapoti ao longo dos anos e o que permanece como essência de seu povo? Eu acredito assim, o que mudou em Arapoti é que nós tivemos imigrantes poloneses, espanhóis, a mais recente, a imigração holandesa, e isso trouxe tecnologias
da Europa novos pensamentos. Depois a gente recebeu povos de vários lugares do Brasil, né, com a criação da indústria aqui em 22 a primeira, e depois na década de 90 a atual indústria que nós temos, né, a Biopaper. E tudo isso fez com que o município crescesse. Mas uma coisa assim que eu gosto de Arapoti. Arapoti sempre teve um crescimento que foi gradativo. Não é aquela explosão de crescimento como acontece com algumas cidades. E isso faz com que a Arapoti continue naquele crescimento constante. Às vezes a gente nem percebe, mas quando a gente olha de fora, a gente vê que a Arapoti tem esse crescimento, né? E o que permanece? A garra do povo arapotiense. Aquela fibra dos pioneiros lá em 1850, né, no Cerrado das Cinzas, em Calói, né, em São José do Paranapanema ainda, essa garra continua, né? Passou de geração para geração. Então, o que permanece é o povo arapotiense, né, que é a coisa mais valorosa que a gente tem. Assim, nesse momento, a Arapoti aí vai comemorar 70 anos amanhã. Que reflexão ou mensagem você considera importante deixar registrada aí para o futuro da cidade? Eu vejo que a gente vai fazer 70 anos amanhã de instalação do município, né? Mas nós somos um município muito mais antigo que isso. O livro, os fragmentos mais antigos que a gente traz no livro é de 1730, quando a Fazenda Boa Vista, uma sesmaria, foi doada para Francisco Xavier da Silva, né, um português. Então, a nossa história é muito mais antiga, né, que 70 anos. Mas os 70 anos são significativos, foi quando a gente ganhou a liberdade de poder fazer a nossa história. Então, eu acho que esse momento assim, de 70 anos, e quando uma pessoa completa 70 anos, ela atinge a maturidade dela. Eu considero assim, 70 anos é a maturidade plena, né? É quando o que de importante você podia fazer, você fez. Então, 70 anos para Arapoti, eu acho muito significativo, que eu acho que é um marco, um divisor de águas. Até aqui, agora a gente amadureceu. Agora a gente pode pensar no futuro e fazer de Arapoti aquilo que eu sempre defendi, que seja o melhor lugar do mundo para a gente poder viver. E assim, falando diretamente do seu livro, onde encontrar, como comprar, não sei, assim, onde conseguir esse livro? Certo. O que eu fiz? Eu escrevi o livro, né? Toda a produção do livro eu fiz sozinho. Né? Ajuda de várias pessoas, assim, entrevistando, mas eu montei o livro. E a prefeitura fez a edição do livro. Né? Então todo o custo do livro é público, é da prefeitura. Então o livro vai ser distribuído gratuitamente. Eu doei os direitos para a prefeitura e o livro vai ser distribuído pela prefeitura. Né? Então não vai ter custo para ninguém. E eu fiz isso porque eu poderia vender o livro, até ganhar um pouco com isso. Mas o meu objetivo assim, eu acredito assim que deve ser a maior contribuição que eu já fiz para a Arapoti, né? Doando esse material para que todos tenham acesso. Que se eu vendesse, alguns poderiam comprar, outros não. Então, dessa forma, todos aqueles que quiserem acessar, depois a gente vai disponibilizar na internet também, né? Eu tenho um site, eu vou disponibilizar ele em PDF no site, qualquer pessoa vai poder ver em qualquer lugar, né? E essa edição que foi feita impressa vai ser distribuída gratuitamente pela prefeitura. E assim, e agora? Deixa aquele recado aí, do Divair, aí para as pessoas. Eu sou um apaixonado por Arapoti, né? Nasci aqui, tem até uma história interessante, né? Que dos 60 anos de vida eu nunca passei mais que 15 dias longe de Arapoti. O máximo que eu fiquei longe de Arapoti foi 15 dias, quando viajei, depois acabei sendo internado e fiquei 15 dias fora de Arapoti. Foi o máximo que eu fiquei. Então, as minhas raízes estão aqui, minha família chegou aqui lá no início, no final do século XIX ainda, né? Depois minha mãe veio, os imigrantes espanhóis vieram, a minha mãe nasceu aqui, mas o avô veio da Espanha. Sou um apaixonado por Arapoti. E eu quero assim, independente de quem esteja no governo, independente de quem está em Arapoti, eu quero que Arapoti cada dia seja um lugar melhor para a gente viver. Né? Luto por isso e vou continuar lutando até que eu tenha forças para isso.
Divair, obrigado aí por atender o nosso convite aí, de se disponibilizar, vir até aqui em nossos estúdios, para falar um pouquinho aí do livro, para falar bastante de Arapoti, porque, como você falou, né, essa cidade é maravilhosa. Eu mais uma vez agradeço, né, a oportunidade, né, de falar com os arapotienses, né, através desse canal teu aí, que é hoje considero o principal canal de informações aqui de Arapoti. E agradeço, né, a oportunidade e a gente vai cada vez mais continuar nessa luta, né? Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas a gente fazendo com que a nossa cidade cada dia seja mais bonita. Então tá, obrigado. VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Prímula, o shopping da limpeza.